Nesse ponto, então, a gente encerra a parte relativa aos cenários e vamos entrar na parte da modelagem matemática da hidrodinâmica do sistema lagunar, em quantidade e em qualidade. Detalhes maiores, né, mais precisos, podem ser encontrados no relatório. Eu não vou me estender muito nisso. O fato é que foi adotado o modelo CE-QUAL W2, que é um modelo desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros Americanos e a Universidade Estadual de Portland. Há uma versão do ano passado que foi adotada. É um modelo hidrodinâmico bidimensional, duas dimensões, né, longitudinal e vertical. Então, ele analisa ao longo da rede de fluxo as transformações em quantidade e qualidade, e na vertical também, né, em profundidade. Então, e considera a qualidade de água e quantidade também, obviamente, para rios, lagos, estuários isolados, e a combinação como acontece aí, que nós temos lagos, temos canais que ligam os lagos, que podem se comportar como rios, temos o estuário lá, no Rio Tramandaí, na Foz. Então é um modelo que foi desenvolvido com bem de acordo com as demandas que nós vamos ter de simulação da hidrodinâmica desse sistema lagunar. É muito importante que ele simula processos relacionados à eutrofização, que é um problema de qualidade de água por causa da concentração de nutrientes, fósforo, nitrogênio, nesse sistema. As relações entre temperatura, oxigênio, sedimentos, nutrientes e matéria orgânica, tudo isso está simulado nesse modelo. Ele faz uma parametrização detalhada dos processos químicos nos sistemas aquáticos e também dos principais processos biológicos e componentes ecológicos. Então é um modelo bastante completo nesse sentido. Ele, por causa disso, ele é adequado a sistemas eutrofizados, como é o caso do sistema lagunar do Tramandaí, da bacia do Tramandaí, e por considerar vários grupos de fitoplânctons, incluindo as cianobactérias, que é uma das preocupações existentes, no caso de qualidade de água para abastecimento. Ele tem uma premissa simplificadora, que a qualidade de água, como ele é um modelo 2D, não 3, a 3 dimensões, ele considera a variação longitudinal e vertical, mas não lateral. Então ele considera que a qualidade de água é homogênea naquela mesma seção do corpo hídrico. Isso vai ficar mais claro adiante quando a gente mostrar como foi feita essa, vamos dizer, discretização na bacia, na próxima transparência. Então, nós tivemos uma fase de calibração desse modelo, em que nós tínhamos os ajustes de nível de água, para níveis de água, havia informações de 1988 a 2012. Mas a partir de 2012 não existem níveis de água e vazões nas estações fluviométricas que foram usadas, Barra do João Pedro e Querinos. Então há essa limitação. Então, no caso, foi calibrado o modelo para esse período em que nós tínhamos informações, mas a execução foi adotada um período crítico. Fica difícil, em um sistema lagunar complexo como esse, adotar a mesma orientação que se adota em rios, né, que tem um comportamento mais simplificado, em que se adota uma vazão de referência, uma vazão com permanência 90%, o Q710 mesmo. Num sistema lagunar que tem uma hidrodinâmica complexa como esse, nós optamos, e isso faz parte de relatórios que apresentamos, tanto no diagnóstico e também nesse,
nós resolvemos adotar um período crítico, um período que a gente tinha informações e que também, informações para alimentar o modelo, e que também o sistema experimentou um certo estresse, uma certa criticidade, por questões tanto atmosféricas, sistema de ventos, intrusão salina, etc., como também de estiagem. Isso foi encontrado entre 2003 e 2006, de acordo com as informações disponíveis. Todo modelo precisa de um período de aquecimento, né? Porque a gente tem que partir de uma condição inicial, que é arbitrariamente estabelecida, e a gente espera um ano para ele aquecer, e aquecimento significando que há um esquecimento, né? A gente vai chegar no final do ano, depois de rodar 2003, e meio que a forma como a gente se chega lá, fosse qual fosse o ponto de partida no início do ano, acabaria se chegando à mesma situação por conta das diversas influências que ocorrem ao longo do ano e que acabam fazendo com que o sistema, entre aspas, esqueça a condição que foi arbitrariamente estabelecida no seu início. Então, foram os anos 2004 e 2006, esses 3 anos, que foram utilizados para a simulação, para avaliar o que vai acontecer em termos de quantidade e qualidade, devido a ser um período crítico de disponibilidade hídrica. Muito bem. E aqui é aquilo que eu já comentei que ia mostrar para vocês. No caso da Lagoa de Itapeva, não é? O modelo, nós alimentamos o modelo com os resultados de batimetria e outras variáveis nessas seções, e em cada uma delas o modelo vai considerar que é homogêneo o valor de vazão e de qualidade de água. Então isso é uma restrição desse modelo que a gente pode considerar. Por exemplo, se a gente lança um poluente numa das margens, para fins de modelo, ele vai considerar a concentração dos poluentes como idêntica ao longo de toda essa lateral que aqui está. O que não é verdade, né? Isso só vai acontecer se houver uma mistura completa e a concentração acabe ficando homogênea. Então, há uma restrição nesse modelo que pode demandar futuramente que se implante ou se calibre um modelo 3D, mas que a complexidade e a falta de informações nesse momento impede que racionalmente se faça isso. Então, essa restrição ela tem que estar bem entendida para que não haja equívocos na interpretação dos resultados. Com isso, a gente termina a primeira parte dos cenários e modelagem e vamos entrar no balanço hídrico, nos aspectos quantitativos nessa segunda parte da apresentação. Então vamos aos aspectos quantitativos do balanço hídrico. Inicialmente foi feito um balanço hídrico simplificado. Nós temos aqui o sistema lagunar dividido entre os corpos hídricos que se encontram no chamado Sistema Norte, que vai do Rio Três Forquilhas, Lagoa de Itapeva, Rio Maquiné, Cornélios, Quadros, Canal João Pedro, Lagoa das Novas, Lagoa do Passo. Nós temos a Foz, Lagoa de Tramandaí e o Rio Tramandaí, e o Sistema Sul, Lagoa Custódio, Gentil, Fortaleza, Cidreira, Cerquinha, Porteira e do Quintão. Para cada uma dessas lagoas foi calculado o volume, né? E no caso dos rios, calculado na Foz qual seria a vazão com 90% de garantia, 90% de permanência, que poderia ser garantia também. Ou seja,
Em 90% do tempo nós temos vazões superiores a esse valor. Supondo que metade dessa vazão, com 90% de permanência, pode ser utilizada, esse valor aqui é importante para saber o limite de utilização de água em cada um desses rios ou canais. E nós avaliamos, então, a disponibilidade nas lagoas ou nos rios e canais, confrontando com as demandas existentes entre 2020 até 2040. Bom, temos uma escala aqui em que diz que se aquela disponibilidade, seja em termos de volume lagunar, seja em termos de 50% da vazão com permanência, 90% em cada rio, se a demanda for inferior a 20%, dessa disponibilidade, a situação é muito confortável, fica confortável entre 20% e 30%, já há um alerta entre 30% e 60%, a situação vai ser considerada crítica entre 60% e 100%, e de colapso quando for maior do que 100%. Então, para cada demanda existente, e supondo, e aí que é a simplificação desse balanço hídrico, nós não estamos considerando a possibilidade da captação numa lagoa retirar a água de uma lagoa vizinha. Isso não é verdade, isso ocorre. Eu posso, retirando água de uma lagoa X, afetar tanto o nível de água dessa lagoa quanto das lagoas a ela conectada. E por isso, a ela conectadas. Então, por isso, é uma simplificação apenas para se ter uma ideia de como ficaria se esse sistema, os corpos de água, fossem totalmente isolados. Uma pequena referência. A gente vê que o Rio Três Forquilhas, em toda situação, ele fica numa situação confortável, todos os demais estão em situação muito confortável. A Lagoa do Passo, considerada isoladamente, estaria confortável, e nós temos problemas mesmo no sistema lagunar sul, a partir da Lagoa da Cerquinha e da Porteira e do Quintão, especialmente no Quintão, que é a mais ao sul que foi considerada, e que ela também é chamada Lagoa Bacupari, em que nós estaríamos nesse cenário cinza, nas cenas de curto, médio e longo prazo, usando mais água do que o volume que é armazenado nessa lagoa. Novamente, supondo que, tirando água da Lagoa do Quintão, eu não posso aproveitar o que tiver de água na Lagoa da Porteira, nem da Cerquinha, o que obviamente não é o que acontece. Então, com base nisso, a gente tem apenas como um alerta, que o sistema sul, a parte mais extrema do sistema sul, ela merece alguma atenção, porque nesse balanço hídrico simplificado, esse tipo de esgotamento, que não é real, mas que, enfim, alerta para a possibilidade de que o que se retira, o que se vai retirar nesse cenário cinza, nas cenas de médio e longo prazo, é mais do que essa lagoa tem de armazenamento. No sistema da Foz, Lagoa de Tramandaí, Rio Tramandaí, obviamente, até porque boa parte, essa Lagoa de Tramandaí e o Rio Tramandaí na parte mais de baixo são águas salobras, então não há grande interesse na utilização dessa água, então a situação seria muito confortável. Muito bem. O que nos interessa, porém, que tem que ser verificado num sistema lagunar, não é tanto isso que a transparência apresenta sobre qual é a utilização do volume de água nesse sistema que é totalmente interconectado. Voltando
Bem, vamos continuando por aqui. Bom, o que interessa é a variação de nível de água, né? Já que as lagoas estão interconectadas, ao retirar a água da Lagoa do Quintão, eu vou rebaixar não apenas o nível de água dela, como de outras lagoas a ela conectada. Então, aqui nós fizemos uma avaliação entre os níveis médios das lagoas nos balanços hídricos, o rebaixamento desses níveis médios, né, em função das retiradas de água que ocorrem em cada uma. Ou seja, eu tenho aqui as lagoas do sistema norte, do subsistema norte, Itapeva, Quadros, Malvas, Passos e Tramandaí. Tenho as retiradas que no cenário cinza, que é o maior uso de água, essas retiradas, qual o valor com que elas ocorrem nas cenas atual, curto, médio e longo prazo. E qual é o rebaixamento dos níveis médios de água, calculando a situação da cena atual e das cenas futuras, qual é a diferença desses níveis médios de água que ocorreriam, porque todas elas rebaixam, né? Os níveis médios atuais estão aqui, e eles vão sendo rebaixados, né, por esses valores aqui, na medida que vai se retirando água dessas lagoas, né? Isso no subsistema norte. No subsistema sul, nós tivemos que, eu já vou apresentar os dois, que fazer uma diferença entre o subsistema sul jusante e o subsistema sul montante, porque a Lagoa de Fortaleza ela tem uma comporta que acaba como que meio que isolando esses dois sistemas, ou seja, o que eu retirar de água nesse sistema sul montante vai afetar apenas esse sistema sul montante, porque as comportas impedem que seja acessada a água da Lagoa das Custódias e do Gentil, o que é até bom, porque essas lagoas sofrem com problema de salinização. E exatamente por isso essas comportas foram implantadas, não apenas para manter o nível de água, mas também para evitar a salinização desse sistema. Então, aqui, novamente, a gente tem a relação entre os níveis médios, os rebaixamentos que acontecem, né, em cada uma dessas lagoas do cenário cinza, de acordo com a cena, e separando o sistema sul jusante do sistema sul montante. É mais interessante a gente mostrar o que acontece em relação a correlação, né, que existe entre a retirada de água e o rebaixamento. Aqui nós temos a retirada de água em hectômetros, em milhões de metros cúbicos por mês no sistema norte. Então, como é que a coisa foi feita para desenvolver esse gráfico, esse do Quadros, esse das Malvas e esse da Lagoa do Passo? Se verificou que a melhor correlação que existia entre o rebaixamento de cada uma dessas lagoas era quando a gente correlacionava esse rebaixamento com todas as retiradas, a soma das retiradas de água de todo o sistema norte, né? Pegando toda a partir da Lagoa do Passo para o norte. Então vejam que as correlações são muito boas, a gente pode até dizer, com níveis de determinação maiores do que 90% em todos os casos. E visualmente também mostra que a gente pode, considerando os rebaixamentos médios, se é isso que a gente deseja conhecer, sabendo qual é a retirada total que é estabelecido nesse sistema norte, a soma das retiradas, a gente pode estimar qual é o rebaixamento médio que é verificado em relação à situação corrente. Então, é uma forma até de orientar as outorgas. Se a gente não quer
um rebaixamento maior do que determinado valor, a gente pode saber até onde as outorgas, a soma das outorgas no sistema norte, ele deve chegar. Se a gente analisa no sistema Foz, a gente nota o que não é de tanto interesse assim, já que é uma água salinizada, salobra, né? Mas, de toda maneira, nós temos que, para a laguna, né, de Tramandaí, o rebaixamento em relação às captações do sistema norte, a gente teria essa correlação. E caso a gente some não apenas a retirada do sistema norte, mas some também a retirada do sistema sul jusante, Lagoa das Custódias e do Gentil, não é? Se eu me lembro bem, melhor até chegar quase a 100% de determinação. Né? Então, a gente nota, isso foi feito por tentativa e se verificou que há uma. Na verdade, aqui é melhor, né? Eu estava vendo aqui, é 09897, 099, aqui chega um pouquinho, ser um pouquinho mais. Quer dizer, na verdade, o que está querendo dizer é que se eu tiver que avaliar o rebaixamento na Laguna do Tramandaí, eu devo considerar simplesmente as captações no sistema norte, como fiz nas lagoas anteriores do sistema norte, para ter uma boa explicação da variação dos seus níveis. No caso da Lagoa das Custódias, se eu uso o sistema sul jusante apenas, né, aquelas duas lagoas lá, Custódias e Gentil, a soma das retiradas, eu vou ter um coeficiente de determinação relativamente baixo, 0,65. Mas se eu somo as retiradas de água do sistema sul jusante, né, com o sistema norte, eu consigo 92%, um coeficiente de determinação de 0,92 ou 0,93 arredondando, que é muito mais preciso. Então, novamente, eu posso, no caso da Lagoa das Custódias e do Tramandaí, com base nas retiradas de água acumuladas que eu tenho, seja no sistema sul jusante norte, seja unicamente no sistema norte, ter uma boa avaliação de qual vai ser o rebaixamento médio dos níveis de água dessas lagoas, caso eu queira limitá-lo. Né? Então eu posso estabelecer qual é a retirada para não ultrapassar, em média, um determinado deplecionamento do nível de água. Se a gente vai no sistema sul montante, primeiro o Gentil, né? O Gentil está no sistema sul jusante, né? Que eu acabei, onde está também Custódias. Então aqui a gente tem que considerar a soma das retiradas no sistema sul jusante e no sistema norte. Quando a gente tem a Lagoa de Fortaleza, ela com aquela comporta, ela interrompe o fluxo, né? Pelo menos no sentido de poder-se, ao tirar a água de Fortaleza, Cidreira, Cerquinha e Quintão, de se retirar a água de lagoas do sistema sul jusante, como a do Gentil. Aqui, então, o que a gente teria melhor correlação entre os rebaixamentos médios de nível de água e correlações muito boas, na base de 0,99, que explica praticamente tudo, seria somar todas as retiradas do sistema sul montante e correlacionar com esses rebaixamentos. Então, eu tenho isso para Fortaleza, para Cidreira, para Cerquinha e tenho também para Porteira e para o Quintão. Já na Porteira e no Quintão, baixa um pouco o coeficiente de determinação. Antes estava em 0,99, vai para 0,95, aqui 0,94, arredondando, mas há uma boa explicação, né, permitindo que a gente possa prever qual o rebaixamento médio dessas lagoas, considerando a soma
das retiradas, no caso do Sistema Sul montante, que pega todas essas lagoas para o sul a partir da Lagoa de Fortaleza. Muito bem. Mas, na verdade, o que a gente precisa, em termos de outorga, não é trabalhar com situações médias. Né? Situações de rebaixamento médio de lagoas é importante, mas o que a gente precisa é saber essa situação mais crítica. Então, assim como a gente trabalha, no caso de outorgas, com a vazão com permanência 90%, nós aqui calculamos os níveis que seriam mantidos em 90% dos casos, né? Ou seja, em 90% dos casos o nível seria esse que a gente está trabalhando ou maior. Né? Então a gente está preocupado com o rebaixamento excessivo durante os períodos mais críticos dos níveis d'água dessas lagoas. Então, no cenário cinza, com o modelo hidrodinâmico, fazendo os cálculos, a gente tem, né, os valores para o subsistema norte, para o subsistema sul, e jusante, subsistema sul montante, qual o rebaixamento de cada uma dessas lagoas submetida a isso, o rebaixamento que ocorre na situação mais crítica, que em 90% do tempo ele é menor, para os diversos valores de retirada correspondentes ao cenário cinza. Fazendo os gráficos, né, a gente nota que aí a gente não tem uma correlação tão boa quanto foi obtida no caso do rebaixamento médio. Se a gente considera as retiradas do sistema norte comparados, né, com o rebaixamento 90%, né, com permanência 90% da lagoa de Itapeva, vamos conseguir algo que não chega a 0,6, né, como coeficiente de determinação. Nos quadros, também, todas retiradas se correlacionam com as cotas, enfim, com uma determinação de menor do que 0,6, que significa que a retirada de água explica 60% apenas desses rebaixamentos críticos. Nas malvas já melhora um pouco, né, as malvas já aumentam um pouco, e no passo ainda continua abaixo do que se ocorreu nas malvas. Ou seja, no caso desses rebaixamentos aqui, o que a gente percebe é que não é só a retirada de água que determina esse processo de rebaixamento. O sistema de ventos, a gente depois vai tratar melhor um pouco isso, existem até trabalhos a esse respeito, é uma variável muito importante para explicar o que acontece em termos de rebaixamento dos níveis de água. Continuando, se a gente entra no Tramandaí, o Tramandaí, na verdade, a gente está falando novamente, os rebaixamentos com permanência 90%. 90% do tempo, desse valor, eu tenho falado mais, é para menos, a situação é a criticidade de 90%, significando que 90% ocorre em situações menos críticas de rebaixamento, portanto, rebaixamentos menores. Reconsidere tudo aquilo que eu falei, que eu estava num vício de entendimento, falando que pode ser maior, não, pode ser menor, pode ser mais crítico, ou é menos crítico em 90% do tempo. Então, no Tramandaí Custódias, a gente tem essa situação. O Tramandaí praticamente explica, enfim, é uma linha reta. Né? A laguna do Tramandaí, na verdade, quem mantém o nível de água dela é o nível de água do mar, e ela praticamente não é afetada pelas retiradas do sistema norte. Se a gente chega na laguna da Lagoa das Custódias, a gente teria que as retiradas de Custódias e Gentil, também chamada Manuel Nunes, olha, são duas lagoas interligadas, a soma desses
dessas retiradas, ela também estaria muito pouco correlacionada com... Na verdade, a Custódias continua mantendo um nível com muito pouca variabilidade, como acontece no Tramandaí. São dois corpos de águas salobras. No Gentil, já começa a haver um aumento, perda da influência do nível de água do mar e também dos ventos. Então, as retiradas do sistema sul jusante e do sistema norte já conseguem explicar 73%, não é, da variação dos níveis, com 90% de permanência. Passando para o sistema sul montante, aí a coisa melhora bastante. E é exatamente o sistema onde ocorre boa parte da área irrigada. Isso é uma boa notícia. Então, a gente tem que a soma das retiradas no sistema sul montante, ela explica quase que 100%, aqui um pouco menos na Porteira, da variação dos rebaixamentos com permanência 90%. Ou seja, em 90% do caso, os rebaixamentos são menores do que esses apresentados aqui. Então, daria para se saber, com base nas outorgas emitidas nesse sistema lagunar sul montante, qual o rebaixamento crítico, né, que em 90% do tempo ele seria não tão severo, caso se retirasse ou se outorgasse um volume X de água. Então, isso é algo que pode conduzir a uma boa avaliação das consequências da outorga. Para terminar, a gente tem a Lagoa do Quintão, a mais a, a montante, né, que fica mais ao sul, em que também temos, na verdade, o melhor avaliação é a retirada em Quintão com o rebaixamento em Quintão. Ao contrário do que acontece nas outras lagoas desse sistema lagunar montante, mais ao sul, aqui basta utilizar o que se retira de Quintão, provavelmente que ela já está num nível um pouco mais elevado e aquela interconexão com as lagoas mais jusante, que estão mais ao norte, não teria tanta influência. Bom, com base nesses resultados, o que a gente pode concluir com relação aos balanços hídricos nos aspectos quantitativos, primeiro é que há água suficiente para atender às demandas atuais e futuras. Em alguns trechos, podem haver rebaixamentos excessivos das lagoas, problemas de salinização que o modelo hidrodinâmico não consegue perceber, isso depois a gente vai comentar um pouco melhor, mas de toda maneira são questões pontuais que deverão ser consideradas. O problema é o rebaixamento dos níveis de água que pode atrapalhar alguns usuários, como já acontece no sistema lagunar sul a montante. O que a gente pode entender é que se houvesse uma decisão de aumentar a disponibilidade de água nesse sistema, eu não estou dizendo que haja necessidade de fazer isso. O que eu estou dizendo é que mesmo que houvesse futuramente uma aceleração da retirada de água e rebaixamentos excessivos que comprometem inclusive as questões de não deixar a água salinizar, especialmente no sistema lagunar norte, a solução que haveria seria o reservatório no rio Três Forquilhas ou Maquiné, que são os maiores cursos de água afluentes ao sistema lagunar, e no caso o sistema lagunar norte, ou trazer água da Laguna dos Patos, né, uma transposição. São obras caras,
são obras com impactos ambientais significativos. Então, seja porque existe água suficiente para atender às demandas atuais e futuras, como também porque é inviável econômica, financeiramente e também ambientalmente aumentar pelos processos disponíveis, reservatórios ou transposição de vazões, as disponibilidades de água, que se tiver que se fazer alguma coisa em termos de conciliação quantitativa do balanço hídrico, deve ser pelo lado da gestão, né? Pelo lado da outorga ou pelo lado de aumento de eficiência de uso de água. A gente não vai aumentar a disponibilidade, a gente vai controlar a demanda para que haja uma compatibilização entre disponibilidades e demandas. Como eu já disse, os custos econômicos e ambientais não são justificados e o que fica como assim, restrição ao rebaixamento das lagoas bom, a gente sabe que algumas lagoas utilizadas para recreação e lazer, nós estivemos ali na Lagoa da Cidreira para uma caiacada e havia um nítido prejuízo e reclamação de um clube, o Cidreira, acho que é o Cidreira Country Club, o nome é assim, que, enfim, estava realmente bastante rebaixado o nível de água e comprometendo visualmente a parte de recreação, de banhos de lagoa e tudo. Pode haver também algum comprometimento com relação à retirada de água por alguns arrozeiros até, o que levou certamente à implantação da comporta lá na Lagoa de Fortaleza para evitar esses rebaixamentos. Então, o que se verifica com relação ao balanço quantitativo é que deverá ser realizado uma campanha para avaliar os níveis de rebaixamento aceitáveis em cada lagoa. A gente tem como, especialmente no sistema sul montante, de sabendo a retirada total de água, qual a consequência, seja no rebaixamento médio, seja naquele rebaixamento mais crítico, que em 90% do tempo ele não é tão grave. Então, nós temos elementos para, sabendo até onde se pode rebaixar as lagoas, saber qual é a outorga que pode ser emitida, né, em boa parte desse sistema lagunar. Esse conflito, né, que já existe de usuários que reclamam do rebaixamento excessivo é nitidamente um conflito de uso que a participação do comitê será importante para solucioná-lo. Esses gráficos apresentados, eles permitem orientar os critérios de negociação entre aqueles usuários que querem retirar água e aqueles que não querem ter os níveis de água rebaixados além de determinado limite. Então, o que se conclui, finalmente, com relação ao balanço hídrico quantitativo, é que é pelo lado do gerenciamento do uso de água, ou da demanda de água, que deve-se buscar essa compatibilização. Pelo lado suave, vamos dizer assim, investindo no aumento de eficiência de uso, né? Manter a mesma atividade produtiva, usando-se água de uma forma mais eficiente e, com isso, liberando mais água para os demais usuários, evitando rebaixamentos excessivos. Pelo lado menos suave, seria a não renovação das outorgas, não emitir novas outorgas, se já se chegou a um nível incompatível de rebaixamento, ou não renovar outorgas que vençam, né, para evitar o rebaixamento além do que seria desejável. Então, com isso, a gente termina a segunda parte que diz respeito aos balanços hídricos em termos de quantidade. E vamos passar para os balanços hídricos em termos de qualidade. Muito bem.
Agora vamos passar para, novamente, a questão do modelo na parte de qualidade de água. Nós temos que a calibração, eu já comentei, nós podemos realizar em termos de qualidade de água, quando a gente tinha dados de monitoramento de qualidade, dados de batimetria e de níveis de água. Isso ocorreu entre 2003 e 2010. Então, o modelo foi calibrado em termos de qualidade de água para esse período. Nós simulamos vários parâmetros de qualidade de água que vão ser apresentados e cada um desses a gente tem os tais coeficientes cinéticos, né, que são aqueles coeficientes que descrevem qual é a variação desses parâmetros por decaimento, enfim, por uma série de fenômenos que fazem com que suas concentrações variem ao longo do tempo. E esses valores se adotou os valores que são apresentados na literatura técnica, onde são estimados eles. Nós utilizamos, como fizemos no caso do modelo de quantidade de água, o período crítico de 2004 e 2006 para avaliar as consequências em termos de qualidade, sendo que 2003 foi usado como aquecimento, exatamente como se fez na parte de quantidade. Os parâmetros ou indicadores de qualidade que foram simulados foram DBO e oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio e oxigênio dissolvido, a salinidade, coliformes termotolerantes, fósforo total, nitrogênio total e nitrogênio amoniacal, além desse nitrogênio Kjeldahl. Esses que estão colocados em letras vermelhas, salinidade, coliformes termotolerantes e fósforo total, são aqueles que apresentaram um maior número de desconformidades, né, e que os resultados serão apresentados em termos desses indicadores, por serem aqueles que, em relação ao enquadramento ou em relação às condições de salinidade que a água para abastecimento público deve manter, que muitas vezes violaram as demandas existentes. Muito bem.